Olá, tudo bem com você? É muito bom nós podermos nos encontrar neste culto especial de oração que é conhecido como Quartas do Poder do Ministério da Mulher. É bem verdade que nós gostaríamos de estar lá na igreja, mas enquanto não podemos, vamos nos encontrando por aqui e participando da adoração a Deus em nossa casa. O tema deste ano das Quartas de Poder é Santuário do Lar. Nós já conversamos sobre o relacionamento entre cônjuges, já falamos sobre o relacionamento de pais e filhos e hoje vamos analisar o nosso relacionamento como família com a nossa família extensa, família de fé, família espiritual, a igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, para nós lermos o texto base para a mensagem de hoje. E com a Bíblia aberta, nós vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de falar contigo, na certeza de que o Senhor nos ouve. Obrigada porque podemos estudar a Tua Palavra e compreender mais a respeito do Teu grande amor por nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite a compreendermos aquilo que vamos estudar neste momento. Suplicamos essas bênçãos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então o texto de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 46. Diz o seguinte: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que texto interessante esse, é? Nesse incidente, Jesus não tem como propósito nos ensinar a desconsiderar ou menosprezar as pessoas de nossa família. Jesus não fez isso e nem nos deu autorização para isso. O que Jesus está querendo dizer aqui é que quando nós nos relacionamos com pessoas que possuem a mesma fé, que vivem os mesmos princípios, estas pessoas tornam-se parte de nossa família, tornam-se nossa família espiritual, nossa comunidade de fé. A igreja é essa comunidade, as pessoas com as quais nós nos relacionamos e que vivem princípios e fé semelhantes ao nosso. E aqui nós queremos considerar algumas coisas. Como a família deve então se relacionar com a igreja? Eu creio que você pensa dessa forma. Nós olhamos para a igreja como um espaço de proteção, não é isso? Quando nós nos dirigimos para lá, entendemos que estamos levando nossa família a um lugar seguro. Queremos que os nossos filhos participem de programações que são diferentes daquelas atividades propostas pelo mundo em que vivemos. Queremos que os nossos filhos recebam conhecimento da Palavra de Deus, que eles estejam em um ambiente propício para o seu crescimento espiritual. Sabe? A proteção que nós buscamos não é uma proteção necessariamente física, é uma proteção emocional e espiritual.
Acreditamos que ao estarmos num ambiente de igreja, nós estaremos protegidos contra as influências negativas do nosso mundo. Agora, esse ambiente de influência, ele não pode ser responsabilidade apenas da igreja. Nós não podemos, como família, transferir para a igreja a missão de conduzir nossos filhos e demais membros da nossa família para um conhecimento de Deus. Esse preparo precisa começar dentro do nosso lar. É por isso que nós falamos tanto dos cultos familiares. Já ouviu falar muito sobre isso, não é? Aqueles momentos onde pela manhã e ao final do dia nós reunimos a nossa família para estarmos em comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Quando nos cultos as crianças participam, elas estão sendo preparadas para estarem participando do momento do culto lá na igreja. Se elas conhecem as histórias e estudam, por exemplo, a lição da escola sabatina, elas terão prazer e alegria de participar do momento de escola sabatina lá na igreja, porque estarão familiarizadas com as histórias lá apresentadas. Quando em nossa casa desenvolvemos um ambiente de missão, ajudando nossos amigos e nossos vizinhos, nossos filhos estarão preparados para participar das atividades missionárias também propostas pela igreja. É em casa que nós preparamos nossos filhos, nossa família para tudo aquilo que acontece no ambiente de igreja. Na verdade, quando nós vamos à igreja, deve ser um momento de celebração, junto com todas as outras famílias que se encontram lá. Vamos para celebrar aquilo que nós já vivenciamos durante toda a semana com a nossa família. Há um texto muito interessante escrito por Ellen White, está no livro Orientação da Criança, e eu gostaria de ler um trecho para vocês. Olha só. O lar é uma escola onde todos podem aprender como devem agir na igreja. Quando todos forem membros da família real, haverá verdadeira delicadeza na vida doméstica. Cada membro da família procurará torná-la agradável a cada um dos demais. Os anjos de Deus que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação, ajudar-vos-ão a tornar vossa família um modelo da família celestial. Haja paz no lar e haverá paz na igreja. Essa preciosa experiência levada para a igreja será um meio de criar bondoso afeto de uns para com os outros e cessarão as contendas. Profundo isso, hein? Ela coloca aqui, se a nossa família é uma família de paz, é uma família que vive bem, é uma família que está se relacionando com Deus, vai levar essa atmosfera celeste para dentro do espaço da igreja. Ora, se a família é uma igreja em todo o sentido da palavra, sua influência será uma bênção. Nós esperamos que a igreja influencie a nossa família, mas o que estamos tratando aqui é que a nossa família é que deve ser uma influência positiva para a igreja. Essa mesma autora, ela continua dizendo assim: cada família é uma igreja sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração destes trabalhar para a salvação de seus filhos. E ela vai continuar dizendo que os pais devem assumir a função de sacerdotes do lar e exercer junto aos seus filhos
a influência poderosa que os levará a ter conhecimento e comunhão com Deus. Que responsabilidade tem a família, não? Aquilo que nós buscamos na igreja e muitas vezes transferimos para a igreja é de nossa responsabilidade. Como pais, devemos fazer de nossa casa a nossa igreja. Devemos fazer do nosso lar um ambiente de comunhão e de conhecimento da palavra de Deus, de modo que, ao estarmos com a nossa comunidade de fé, com a igreja, nós é que seremos a influência positiva. E, se nos relacionarmos lá com famílias que talvez estejam um pouco distantes, um pouco enfraquecidas na fé, através do nosso exemplo, elas terão o desejo de se aproximar mais de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, nossa missão. Fazer na nossa casa, a nossa igreja e uma influência positiva para as outras famílias. E aqui nós vamos tratar então da importância de nós estarmos na igreja. Muitas pessoas hoje são chamadas de desigrejados. Eles não querem participar da igreja e apresentam várias razões para isso. Muitas pessoas que já participaram acabaram se afastando da comunidade de fé, deixando de frequentar a igreja por razões que elas julgam importantes e apresentam ali muitos pontos pelas quais elas dizem que não querem mais estar naquela igreja. Eu já ouvi coisas do tipo: não, tem muita coisa errada dentro da igreja. As pessoas são hipócritas. Me decepcionei muito com aquela igreja. Já ouviu isso? Eu também. E essas coisas podem de fato acontecer. E Jesus, quando ele estava se referindo à sua missão, por exemplo, ele diz que ele veio chamar os pecadores. E ele diz assim: os sãos não precisam de médico, os doentes é que precisam. E é por isso que as pessoas vão à igreja. Porque todos nós precisamos de cura e transformação diária. A Bíblia fala isso em vários textos. Não há nenhum justo, não há ninguém plenamente bom, não há ninguém que tenha alcançado a perfeição. É por isso que precisamos participar dos momentos de culto. É por isso que precisamos estar na igreja. Jesus, o grande médico, está curando as pessoas que vão até a sua casa, que vão à igreja. Nós vamos encontrar lá, sim, pessoas que talvez não pensem como a gente. Pessoas que estão vivendo um momento na sua vida que estão há pouco conhecendo sobre Deus e sobre sua palavra. E nós estamos lá para ajudá-las. Estamos lá para conduzir essas pessoas para mais perto de Deus. A igreja é considerada um grande hospital e nós devemos estar lá para recebermos cura e também para auxiliarmos aqueles que estão talvez mais enfermos do que nós. Então, não deixe de participar dos momentos de culto. Agora a gente não pode, né? Estamos em quarentena, estamos tendo que obrigatoriamente fazer de nossa casa uma igreja. Mas quando pudermos nos encontrar, participe ativamente, envolva-se em todas as atividades que são propostas pela sua igreja. E por fim, vamos considerar aqui que a igreja, a comunidade da igreja, é um lugar de arrependimento, confissão e abandono do pecado. Quando nós participamos dos encontros na igreja, precisamos ter um coração sensível, atento a todos que estão ao nosso redor e à condição que os nossos irmãos se encontram. Precisamos recebê-los com o desejo de ajudar,
Lembra da ideia de nós sermos a influência positiva? Nós vamos à igreja para servir. Jesus disse isso, né? Eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. Ora, como membros da sua família, nós devemos ter o mesmo sentimento. Vamos à igreja, participamos da comunidade da igreja para servir, para ser uma bênção aos nossos irmãos. Em oração, nós devemos encontrar maneiras de ajudar as pessoas da nossa comunidade de fé. E a gente tem essa oportunidade em vários momentos, em várias cerimônias que a igreja nos propõe. Quando as pessoas são batizadas, por exemplo, ou atendem apelos para se reconsagrar a Deus, nós devemos celebrar com alegria. O batismo é um nascimento e nós devemos nos regozijar com essas pessoas e ajudá-las nesse início de caminhada. Quando a gente participa de Santa Ceia, por exemplo, nós temos ali a oportunidade de ter uma festa espiritual, de em contrição, nos arrependermos dos nossos pecados e renovarmos nosso voto de fidelidade a Deus. A vida do cristão dentro da sua comunidade da igreja é marcada também por momentos de tristeza, de perdas, de fracassos, de quedas. E ali a gente tem que ser o apoio um do outro, estarmos unidos, sermos de fato uma família que se apoia, que um sustenta o outro. Pense na sua família carnal. Se alguém enfrenta uma dificuldade, todos se unem para ajudar, não é mesmo? Na família da igreja, devemos agir da mesma forma. Se alguém cai, devemos ser a mão estendida para levantar essa pessoa e não o dedo acusador. Devemos ter o amor de Cristo em nosso coração para estendermos esse amor aos nossos irmãos. Queridos, a igreja precisa ser o lugar de transformação, de purificação da nossa vida e ser um momento de celebração, de alegria quando nos encontramos com as pessoas que vivem a mesma fé que nós. Na caminhada cristã, cada um sabe onde está, né? Alguns estão começando, outros já estão há um bom tempo nessa jornada. E isso nós também precisamos levar em consideração ao nos relacionarmos com a nossa família de fé. Olhar para os nossos irmãos e pensar, eu já passei por ali, por isso posso ajudá-lo. Puxa, eu quero chegar lá, vou me aproximar dessa pessoa para aprender mais com ela. Que bênção é quando nós olhamos para a nossa família de fé como um lugar onde eu posso influenciar e ser influenciado, e todos juntos com o propósito de adorar ao nosso Deus. Como podemos melhorar o relacionamento da nossa família com a nossa comunidade de fé? Essa foi a pergunta que fizemos lá no início para a nossa reflexão. E nós precisamos pensar, em que área a minha família precisa mudar? Em que aspecto a minha família precisa influenciar mais a igreja? Será que eu estou querendo apenas receber? O quanto eu posso oferecer para a minha igreja? Nós precisamos diariamente fazer essa avaliação e nesses dias repensarmos nisso. Repensarmos o quanto eu estou atuando para ser uma bênção para os meus irmãos de fé. Queridos, nossa oração deve ser que Deus nos transforme tudo em nossa vida e que ao nos relacionarmos com a nossa igreja, nós possamos crescer juntos, um sendo uma bênção para o outro. A você que, assim como eu, está com saudade de participar dos cultos, vamos ter calma. Logo nós nos encontraremos. E quando nós nos encontrarmos, calma, não vai sair aí abraçando todo mundo, viu? A gente vai precisar ter alguns cuidados ainda por um bom tempo.
Mas vai ser tão bom, não é? Celebrar as bênçãos de Deus em nossa vida junto com os nossos irmãos. Eu aguardo esse dia. Talvez eu fale para alguém que já participou de uma igreja, já participou de uma família espiritual, mas hoje está distante. E eu sei que você tem inúmeras razões para isso, mas eu quero te dar uma razão para você retornar. O Pai está te chamando de volta. Nosso amorável Deus, nosso Pai amado, quer você de volta lá. Retorne. Eu sei que talvez existam mágoas, mas Jesus pode tirar essa mágoa do seu coração e te trazer novamente a alegria do convívio com os irmãos de fé. Tome a sua decisão de retornar para a sua família de fé. E talvez eu fale para alguém que não pertença a nenhuma comunidade religiosa. Eu quero te fazer um convite também. Tome hoje a decisão de seguir junto com alguém, de participar em uma comunidade cristã. Buscar uma igreja para você. Você vai encontrar uma família que vai caminhar com você. Esse apoio é fundamental na nossa caminhada cristã. Busque uma igreja. E eu quero dizer aqui que nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia estaremos de braços abertos para receber você. Queridos, Lucas, no capítulo 15, o verso 7, ao Jesus encerrar ali a história de uma das parábolas, ele diz o seguinte: há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que nós possamos nos alegrar cada vez que nós estamos com a nossa comunidade de fé, vendo ali pessoas que buscam um maior crescimento no seu relacionamento com Deus. Ao vermos ali pessoas que estão entregando a sua vida a Deus, e que nós possamos, dentro da nossa casa, ensinar os nossos filhos a viver esse ambiente de fé, esse ambiente de comunhão com Deus, e a desejarmos ser uma influência positiva para os nossos irmãos de fé. Que Deus nos abençoe para isso, que a nossa decisão diária seja: queremos ser uma bênção em nossa família de fé. Vamos orar por isso? Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Querido Pai, como é bom saber que o Senhor quer que nós participemos da Tua família aqui na terra. A nossa família de fé, a igreja. Obrigada, Senhor, porque o Senhor estabeleceu a igreja. Obrigado porque ali nós encontramos refúgio, encontramos força para a nossa caminhada cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos um relacionamento íntimo contigo diariamente, dentro da nossa casa. E assim, ao nos encontrarmos com os nossos irmãos de fé, sermos uma influência positiva a cada um deles. Nós te amamos tanto, Senhor, e queremos muito em breve participar do grande encontro, da grande família espiritual, quando Jesus voltar. Abençoa-nos e prepara-nos para isso. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito bom estar com vocês. Nos encontramos em um outro momento. Que Deus abençoe você e sua família.